Gente, então vamos de Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela tem como marco inicial o ano de 1789. 1789 é o ano que os historiadores escolheram para pôr fim na Idade Moderna e dar início, portanto, à Idade Contemporânea. Muito bem, é só uma marca, tá bom? É claro que a gente sabe que entre um período e outro sempre existem processos de transição. Ninguém dorme antigo e acorda medieval. Ninguém dorme medieval e acorda moderno. Assim como ninguém dorme moderno e acorda contemporâneo. Existe um processo de transição entre as fases. E nesse processo, as características do antigo período, do período que está se esvaindo, né, acabando, se misturam com o período que está nascendo. Ninguém dorme criança e acorda adulto. Existe um período de transição, que a gente conhece como adolescência, que é uma mistura de elementos de infantilidade, né, de ser criança, mas com o despertar de um pequeno adulto que vai se formar. Então, um período conturbado. Assim como as passagens de eras na história também são conturbadas. E a gente vai ver, na verdade a gente está vendo já desde o Iluminismo, né, toda a briga, todo o embate teórico, né, dos filósofos iluministas tal, que vão escrever lá no Iluminismo e vão super influenciar as atitudes e os pensamentos aqui da prática da Revolução Francesa. 1789, então, é só um marco de uma data, que é a data em que a Revolução Francesa explode na França. Agora, a Revolução Francesa, ela vai até ali aproximadamente 1799, ou seja, são 10 anos de conturbação dentro da França. O auge está ali no começo, né? De 1789 até 1815, o Napoleão chega ao poder. Napoleão é o grande nome desse processo francês. Mas calma aí, vamos dividir por algumas partes. Eu vou dividir um bloco de aulas sobre a Revolução Francesa e um bloco de aulas sobre o período napoleônico. Esse vídeo aqui eu quero começar a falar sobre o início da Revolução Francesa, sobre as causas da Revolução Francesa e, na verdade, sobre os antecedentes. O que estava acontecendo antes, um pouquinho antes, na França, para que aquela explosão acontecesse e por que na França tal. Vamos lá, vamos lembrar o que estava acontecendo antes, né? Os antecedentes. Politicamente, primeiro. Politicamente, a gente sabe que a França era um país absolutista, né? Como outros quaisquer. A família, que já tinha uma tradição absolutista na França ao longo de séculos, era a família dos Bourbons, não é? Esses reis possuíam muitos privilégios, desde antes da Idade Moderna, eram privilégios medievais, não é? E, pois bem, está muito claro, é aquilo que a gente tem visto nas outras aulas, o absolutismo sofrendo um processo de tentativa de inversão de valores por parte da burguesia. A burguesia está tentando tomar o poder dos reis. No caso da França, da dinastia Bourbon, dos reis da dinastia Bourbon, da família dos Bourbons. E quem estava no período ali era o Luís XVI. Muito bem, antecedentes políticos. Antecedentes econômicos. Vamos pensar nas finanças, na economia, no dinheiro, na grana da França. A gente sabe bem que a coroa francesa, a coroa francesa, os nobres, não é? Entendam como nobres, marqueses, duques, arquiduques, enfim.
esse pessoal que girava em torno do rei e da rainha, enfim, da dinastia, né? É, digamos que existiam muitos privilégios, né? Muitos privilégios financeiros, né? Muito luxo para sustentar as festas, a construção dos palácios, as cortes, as roupas, os alimentos, muitas vezes vindo de outros países, né? Muito luxo, muita ostentação. E peraí, de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem da alta taxação que eles faziam em relação ao terceiro estado, não é? Então, eles cobravam muitos impostos, esse dinheiro era pago e ele era mal empregado. E isso levou a França a uma crise financeira sem precedentes, uma crise econômica gigantesca, né? Fora as lutas, né, que a França passava, Guerra dos Sete Anos, ou mesmo o apoio à independência dos Estados Unidos, né? Enfim, muitos gastos com o exército, muitos gastos com nobreza, muitos gastos com lucro, gerou uma crise financeira. Então, olha lá, política autoritária, absolutista, economia com muitos abusos e, portanto, o dinheiro se esvai. E socialmente? Vamos olhar para essa França lá, socialmente. Gente, a gente já estudou desde lá da Idade Média, lembra? Primeiro estado, clero, não paga imposto. Segundo estado, nobres, não paga imposto. Terceiro estado, 98% da população pagam impostos. Quem que está ali dentro do terceiro estado? Isso que você está pensando. Os servos, mas falta quem? Falta a burguesia. A burguesia, ela paga imposto. Portanto, ela está encaixada ali dentro do terceiro estado. Né? Pega o grupo do terceiro estado, vamos enxergar ele aqui, colocar uma lente de aumento. Dentro do terceiro estado existe alta burguesia, que às vezes era mais rica do que os nobres. Dentro do terceiro estado existe baixa burguesia, pequenos comerciantes. Dentro do terceiro estado existem camponeses, agricultores, existem mendigos, existem trabalhadores das indústrias. Então você está vendo que o terceiro estado, né, apesar de todos eles pagarem imposto, ele é um grupo que a gente pode chamar aqui de heterogêneo, é muito diferente, né? Lembra hétero, diferente? É um grupo muito diferente, vai desde o mendigo até a alta burguesia. Pois bem, lembra que é essa alta burguesia que é esclarecida, que leu os livros, que comprou os livros iluministas, que vai estar pensando a revolução. É ela que tem capacidade intelectual para observar a política e a economia da França e falar, não, está errado, não queremos mais absolutismo, queremos liberdade política, queremos liberdade econômica. Lembra lá das aulas do iluminismo? Pois bem, a situação é essa. Politicamente absolutista, economicamente numa crise financeira e socialmente os três estados, compostos por primeiro, segundo estado, não pagam imposto e 98% da população paga imposto. Essa população vai de mendigos à alta burguesia. E é essa alta burguesia que está mexendo seus pauzinhos para fazer a revolução acontecer. Muito bem. Em meio a essa lógica, né, esse pano de fundo, a esse contexto francês que a gente apresentou aqui, Luís XVI, que era o rei, né, ele de repente se depara numa situação em que ele precisa da colaboração, da ajuda, dos conselhos de um ministro das finanças chamado Calonne. Então ele chama Calonne, como que a gente pode resolver? O que será que está acontecendo? Não é? Por que essa crise financeira? Como que a gente pode resolver isso? E o Calonne, ele disse assim, olha, com todo respeito, meu senhor, mas com todo respeito de ministro das finanças que sou, perante ao rei e tal, mas a gente precisa dar uma enxugada nos gastos, né? O que o senhor acha?
de o clero e os nobres pagarem imposto. Gente, primeiro e segundo estado, o clero e os nobres não pagam imposto. Lembra, isso é uma história medieval. Ao longo de toda a Idade Média, ao longo de toda a Idade Moderna, eles não pagam imposto. Lembra o significado da palavra nobres? Nobres vem de nobilis. Nobilis em latim quer dizer os melhores. Os melhores não trabalham. Eles não trabalham, não pagam imposto. De onde vem o dinheiro e o luxo deles? Dos impostos do terceiro estado. E aí o calor, então quer dizer que eles estão mais do que acostumados a... É uma tradição profunda de não pagar impostos. E aí vem o Calone e faz a proposta para o Luís XVI de o que você acha de eles pagarem imposto? Não deu certo, o rei não aceitou, foi uma opinião escandalosa, o Calone pede demissão, a situação de crise econômica não se resolve, e então Luís XVI chama o próximo. Dessa vez, um indivíduo chamado Necker. E o Necker, né, já sabia que ele ia ter que responder essa pergunta, né? E agora, como fazer para resolver a crise financeira? E o Necker, ele sabia que se ele falasse a mesma coisa do Calone, ele seria demitido. Então ele propõe para o Luís XVI: Rei, Vossa Senhoria, o que a Vossa Senhoria acha, pensa de reunir os três estados, o primeiro, o segundo e o terceiro estado? Lembra? Estado com letra minúscula dessa vez, né? Reúne lá os clérigos, reúne os nobres, reúne lá a burguesia, os interessados do terceiro estado, para a gente decidir o que fazer. Decidir se, por exemplo, o clero e os nobres devem pagar imposto também. E o Luís XVI, pois bem, muito bem. Aí, esses três estados são reunidos, a gente chama historicamente isso de, se eu fosse colocar um título, né, um subtítulo, o título é Revolução Francesa, né? Aí a gente viu os antecedentes. Agora, um subtítulo seria Reunião dos Estados Gerais. Os três estados gerais, né? Os três estados se reúnem, tá todo mundo lá reunido aí. Nossa, que estranho, né? Há centenas de anos, séculos, que isso não acontece, deve ser uma coisa grave, deve ser uma coisa importante. E o Luís XVI explica, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, aquilo outro. Vamos fazer uma votação? Todo mundo, nossa, como assim votação? Não é o rei que decide? Não é o rei absolutista que decide absolutamente tudo? A coisa tá grave mesmo, hein? Todo mundo na curiosidade. Votação sobre o quê? E Luís XVI lança: quem concorda e quem discorda de que os nobres e os clérigos, o pessoal da igreja, deve pagar impostos? Nossa, foi um estardalhaço. É claro que os nobres ficaram indignados. Como assim? Mas como assim? Imagina toda a pompa, todo o orgulho indo por água abaixo. A gente não fez isso nunca na vida. E agora vem esse rei aí. O que ele está pensando? Veja bem, desconforto, não gostaram. Eles nunca pagaram impostos. E a mesma coisa os clérigos. Quem gostou? 98% da população era composta de terceiro estado. Então é lógico que o resultado seria que a esmagadora maioria votaria a favor de que eles nobres e eles clérigos pagassem imposto também. 98% da população versus 2% da população. A coisa estava óbvia, a coisa estava muito clara. Só os nobres e os clérigos não queriam aceitar isso. Mas como eles tinham poder, muito poder, poder abusivo até, e muita influência política e religiosa,
Começa ali uma pressão para cima do Luís XVI. Né? Luís XVI, tá bom, vamos fazer o seguinte. Não vamos votar por quantidade de pessoas, por cabeça, digamos assim. Vamos votar por estado. Primeiro estado, quer pagar imposto? Não, 1-0. Segundo estado, devem pagar imposto? Não, 2-0. Terceiro estado, vocês acham que eles devem pagar imposto? Sim, 2-1. Então, fica batido o martelo, eles não pagam imposto. Manipulou a votação. Vocês acham que a população ali, os burgueses, né, a baixa burguesia, o terceiro estado, que estava trabalhando para pagar imposto, e aí foi lá na reunião, e aí vem todo esse processo de manipulação, com certeza eles ficam indignados. E aí, no próximo vídeo eu conto o resto. Valeu, gente.